Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que se encontra no canal Caminho da Lucendeiro. Créditos também a Cassiana De Biasi, então isso não é meu, não saiu da minha cabeça. É uma tradução e é um conteúdo de 2016 que compila toneladas de informações sobre boa parte do Anunnaki. É muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês então. Então essa é uma tradução, essa é a parte 1 do material, chamado Saga Anunnaki, e que fala da criação do universo desde o Big Bang. Então esse material ele diz que essa física quântica de vanguarda, ela começa a pensar a existência não apenas do universo como concebemos hoje, mas também da existência de multiversos. E a melhor maneira de entender esse conceito é pensar no universo se comporta como bolhas de sabão, numa espuma de milhares de bolhas de sabão. Em cada bolha, um universo. E no momento que se chega a uma massa crítica, surge uma nova proposta criativa, um novo universo impulsionado por essa força criativa universal, o consciente coletivo. E esse consciente coletivo é Deus, na sua máxima expressão, pura energia de amor criativo. Então, no começo do universo, a vida só existia em níveis suprafísico-espirituais. Houve um Big Bang espiritual antes do Big Bang material. Para nós é difícil compreender, né? E entendemos acreditar que a vida está limitada pela matéria, sendo justamente o contrário. A consciência, o ser consciente, é realmente o fundamento de toda a vida. Assim, houve primeiro a vida em níveis suprafísicos, né? Onde a consciência criadora era canalizada em grandes pedaços, enormes extensões de Deus, que quando surgiu esse universo, se uniram livremente nesse projeto criativo. Então, dependendo das fontes, foram se dando a essas entidades diferentes nomes: arcanjos, os Elohims, ou os filhos angélicos, como cita, por exemplo, o livro de Urante e outros livros. Essa nomenclatura ela é apenas uma percepção cartesiana, apoiado na física quântica. Com esses níveis, seríamos o que hoje começamos a entender por matéria escura, como o próprio sentido comum tem indicado. Deus, ou os Elohims, não são um senhorzinho de barba enfadado pelos erros da humanidade sentado num trono dourado. Essas entidades são pura energia, são consciências que cocriam com a fonte principal, Deus, que é o consciente coletivo, ou a consciência universal. A energia seguiu se expandindo desde a origem, densificando-se, fruto do fazer criador desses filhos angélicos. Até que se chegou a um ponto em que se deram conta que podiam dar um passo a mais e criar a matéria bariônica, a fisicalidade do mundo material em que nós nos movemos. E formaram então assim a matéria, as estrelas, os clusters, as galáxias, os planetas, ordenados todos em diferentes níveis multidimensionais. E a muitas dessas estrelas e planetas se lhes dotou de consciência própria, para ajudar no trabalho co-criacional, esse novo nível de fisicalidade multidimensional. Esse princípio era necessário, já que as estrelas, dada sua massa colossal, deformam o espaço-tempo a tal ponto que atuam como ponte direta entre as realidades físicas e extrafísicas, possibilitando a passagem de partes fractais desses filhos angélicos, entidades, almas e outros também, distintos tipos de seres vivos, que se projetava criar. Em um dado momento,
Esses filhos angélicos se deram conta que podiam criar vida biológica nesses novos mundos materiais. E as primeiras formas de vida material foram os insectoides, dado as duras condições ambientais dos mundos primitivos. Foram insetos dos mais simples que, paulatinamente, foram alcançando formas de vida mais inteligente até criar autênticas colônias de insetos, mesmo que em graus ainda bastante básicos, né, de desenvolvimento. E surge a fase de vida reptiliana da constelação de Draco, os dragões alados, que era uma raça etérea da quarta dimensão. Respiravam metano e exalavam fogo devido às químicas reativas. Daí surgem então as lendas dos dragões alados vomitando fogo. Veremos que uma raça de dragões Elohims terão um papel fundamental na criação do desenvolvimento da Terra. Nós iremos ver isso nos estudos posteriores. Então, como dito, eram dragões de quarta dimensão, que conhecemos como plano astral, e essa natureza deles permitia que eles se deslocassem pelo espaço, chegando em tempo a Rigel de Órion, que é uma estrela azul bastante potente e jovem. Na constelação de Órion, há muitas estrelas jovens e energéticas, onde os povos draconianos proliferaram e foram se diversificando em distintas raças répteis em seus processos de adaptação ao ambiente. E numa terceira fase surge a raça mamífera, desenvolvendo-se várias constelações, raças e sub-raças. Posteriormente, aproximadamente 7 bilhões e meios de anos terrestres, né, como referência, surgiu na estrela de Vega, na constelação de Lira, um projeto adâmico, por direito e mando divino. Essa raça adâmica já havia sido implantada com êxito em muitos universos e era chegado o momento de fazer acontecer aqui no nosso universo local. Interviram, né? Trabalharam nesse projeto tanto entidades Elohims, juntamente com o apoio de raça felina de Sirius A e raças delfínicas, cetáceas e anfíbias de Sirius B. Essas raças adaptaram a sua genética e, com o apoio dos Elohims, deram origem ao primeiro ser humano físico, Jesus. O Cristo, que na época, numa vibração de sétima, quinta dimensão, vibrando semelhante ao que vibra hoje, que se encontra mestres ascensos como Buda e entre outros. Então Jesus hoje estaria vibrando na 18ª dimensão, e a expressão humana de Mika e entidade suprema e Deus com D maiúsculo no nosso universo local. Bom, então é isso. Essa é a tradução da primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos partir para a tradução da parte 2, que sem dúvida nenhuma é muito, mas muito interessante mesmo. E nos faz pensar sobre várias e várias coisas que, sem dúvida nenhuma, a nossa história, né, ou a história que nos é contada na escola, ela omite deliberadamente boa parte da saga Anunnaki. Então, como eu havia dito, esse material é uma tradução, né, do canal Caminhando do Sendeiro. Nós traduzimos a parte 1 e nós vamos agora para a tradução da parte 2 da saga Anunnaki, que trata sobre a dualidade e as hierarquias espirituais. Então, no capítulo anterior, nós vimos o nascimento do primeiro homem, Jesus. A ordem de sua criação veio do diretor do universo local, Mika, que é filho de Mihael, o filho primordial e origem de derivação direta da fonte.
em seu infinito amor, concebeu a raça humana, parte do DNA dos filhos angélicos, para que sua evolução pudesse voltar à fonte e se dizer Elohim, co-criador com Deus. O que somos é um fractal, um pedacinho de uma entidade suprema, superior, que aprende através de ti, para que um dia possa co-criar com Deus. Seremos um Deus criador. Na nossa programação, infelizmente, desde muito tempo, faz com que pensamos que não somos nada, que somos pecadores e, portanto, não temos o direito de nos comunicar diretamente com os planos superiores. Mas as religiões, infelizmente, dizem que para se comunicar com Deus, tem que ser através delas, pois não somos dignos, e isso, meus amigos, não é assim. Temos o direito de sermos uno com todo, porque somos os seus filhos diretos. Temos o DNA divino que nos foi presenteado. Somos deuses aqui e agora, neste mundo tridimensional de extrema densidade. Somos exploradores da fonte, nessa faixa vibracional. A criação desse novo mamífero, o ser humano, de genética Elohim, provocou uma enorme comoção neste quadrante do universo. As raças insectoides e reptilianas não tinham esse horizonte evolutivo na época. Estava sempre abaixo desse range do anjo que os havia criado. As sementes das raças reptilianas foram, obviamente, grandes êxitos genéticos. Era uma raça extremamente forte e resistente, dotados de um grande instinto de sobrevivência. Um predador, por excelência, dotado de uma capacidade de voar por mundos em condições climáticas extremas. Porém, esse êxito biológico teve uma contrapartida terrível. O caráter de predador, unido com a criação do ser humano conectado com a fonte, fez com que a raça reptiliana se sentisse ameaçada, traída pelo seu próprio Elohim criador. Animados pelo sentimento de raiva, ódio, vingança e a sede de poder que leva à escravidão. Aqui, que podemos datar de aproximadamente 7 bilhões e meio de anos atrás, numa referência terrestre, começou a dualidade neste universo local. Como resultado, alguns Elohims, junto com as raças reptilianas, se revoltaram contra a fonte. Como advento disso, começaram a se formar as primeiras hierarquias e sub-hierarquias que hoje existem. Em primeiro lugar, nasceu entre mestres da estrela mimosa da constelação de B Cruz, Sirius A e Alfa Carina. Da constelação de Áquila se formou a chamada hierarquia crística Kumara, que se compunha de diversos mestres ascensos, de várias partes do universo que haviam evoluído ao nível de vibração de amor incondicional do Cristo. E isso se ensinara às distintas raças que, para se elevar e acelerar a sua aprendizagem, nesse caminho de ascensão, é necessário o amor do Cristo, sentir este amor. À frente dessa hierarquia se encontra o ancião de 10 dimensões, Metatron, comandando a encarnação desses mestres entre os distintos planetas e raças. Assim, se intencionavam a oferecer uma energia de equilíbrio e amor perante o crescente descontentamento e negatividade das raças reptilianas insectoides. Em consequência disso,
também apareceu novas hierarquias, como Lamaldezedeque, cujo a função era de que cada membro dessa hierarquia se encarregasse exclusivamente de um planeta, dando-lhe cobertura e instrução, tanto tecnológica, social e espiritual também, assim como ocupar-se da eleição e procedência dos grupos de alma a reencarnar nestes mundos. Surgiram também várias hierarquias subalternas, as chamadas Malquisedeques, que lhes davam coberturas em assuntos de desenvolvimento genético e das raças, que eram as hierarquias dos altos mestres geneticistas. Algumas dessas hierarquias de mestres geneticistas eram que interagiam diretamente com as raças autóctones deste planeta. Um exemplo deles são os conhecidos Anunnakis, que um dia ocuparam e trabalharam em nosso planeta, mas que depois, e por diversos motivos que veremos mais adiante nesses estudos, se negativaram ao extremo, caindo sob o jugo e o controle dos arcontes, anticrística. Dessa forma, os reptilianos começaram a sequestrar e matar os seres humanos, na intenção de lhe extrair a genética Elohim de seu DNA. Não apenas para se tornar tão poderoso como a fonte, mas também para derrotá-la. No fundo, esses reptilianos não são bons nem maus. Simplesmente, na época, não estava em sua genética o amor da fonte. Eles eram movidos, por instintos de sobrevivência altamente primitivas e de dominação. Estão convencidos de que, como são uma raça muito antiga, têm o direito de estar em cima das demais. Se interagem com uma raça que não se curva a eles, as exterminavam e escravizavam no passado. Iniciou-se uma iniciativa de depredação réptil contra o ser humano, desde experimentos genéticos sem nenhum tipo de ética, chegando a executar autênticas atrocidades. Um exemplo conhecido se tem com a raça dos Greys, que era uma raça humanoide oriunda de Zeta Reticulus, que nas suas guerras em Orion foram escravizados. Seu destino foi terrível na época, exterminaram quase todos e ficaram com uma parte dos barões, modificando-os geneticamente para serem facilmente controláveis aos seus amos répteis, São simplesmente lacaios, servos de seus amos. Isso há muito íons de tempos atrás, fazendo trabalho sujo de abdução e experimentos genéticos, não nesse momento, mas estavam condenados geneticamente, sofrendo uma degeneração máxima. Os seus clones saíam, na maioria, defeituosos, e estavam desesperadamente querendo hibridar com a raça humanoide, na época com escasso êxito. Eles abduziam e seminavam mulheres, adâmicas, e com poucos meses para finalizar sua gestação em tanques artificiais. Mas, todavia, estavam acabados como raça e, sem dúvida nenhuma, há íons, como eu mesmo estou mencionando, de tempos atrás, estavam condenados. Lembrando que tudo isso que eu estou narrando não é no nosso tempo real, tanto dos reptilianos quanto de todos os seres, ok? Então é exatamente por esse motivo que muitos canalizadores, eles confundem essa história que se passou há mais de 7 bilhões e meio de anos atrás, colocados no tempo terrestre, e ainda colocam como se tivesse acontecido no dia de hoje. Então, só para deixar isso bem claro, essa história aconteceu
há muito, mas há muito tempo atrás. Então nós vamos agora para a tradução da parte 3. Nós vamos estudar os arcontes e a guerra de Órion. Então, como nós vimos anteriormente, Mika, o diretor desse universo local, trouxe consigo o projeto ambicioso e de grande generosidade a respeito das criaturas criadas. A concessão do DNA Elohim ao projeto adâmico, que conectava esses seres diretamente com a fonte. Essa raça adâmica, originária de Vega, eram exemplares de 3,5 metros de altura, dotados de uma capacidades multidimensionais. Possuíam 12 hélices de DNA e quando, em seu caminho de evolução espiritual, eles iam fazer vibrar as 12 conjuntamente na frequência do amor puro da fonte, então se ativava a 13ª, a hélice Elohim, que o conectava com o Criador Universal e lhe capacitava por direito a ser um filho celestial. No capítulo anterior, nós vimos como começou a caça réptil aos seres humanos para extrair essa matriz genética. Já tratamos, inclusive, que uma parte dos Elohims se revoltaram também a respeito de que suas criações eram inferiores à raça humana adâmica. A cabeça dessa rebelião foi Saratem, filha de Aniotep. Sabe-se que esses filhos celestiais são pura energia e não possuem sexo, mas parece que Saratem se identificava bastante com a polaridade feminina. Aniotep, seu pai, o ancião de 10 dimensões, tal qual o arcanjo Metatron, tentou fazê-la desistir dessa postura, mas ela se recusou e encabeçou ferozmente uma rebelião que quase aniquilou a raça adâmica. E esses filhos celestiais ou anjos, né, que comandavam a captura dos homens, extraíram o DNA adâmico e fizeram a primeira tentativa de hibridação com eles. O resultado disso foi o nascimento de uma raça terrível, os Arcontes. Essa raça era uma raça etérica que vampirizava psiquicamente outras raças, criando caos e alimentando-se das emoções mais densas, vingança, ódio, sede de poder, sadia, energia de magia negra e etc. As raças reptilianas, na época, foram alvos fáceis dessas entidades arcontes, dada a sua ambição territorial e de dominação. Alimentando-se de sua energia psíquica ectoplasmática, ou seja, de suas baixas vibrações. Essas criações nasceram e se espalharam pelos mundos reptilianos. A sociedade dos arcontes foi estruturada em castas, para manter o controle na mão de poucos através dos dogmas religiosos da época. Uma sociedade piramidal inflexível. Desenvolveram tecnologias para manter as almas controladas e, quando morriam, apagavam as suas memórias para mantê-las presas em seus níveis de castas. Uma vez tendo dominado a galáxia de Arcones, começaram a invadir de Andrômeda. Essa era uma galáxia de grande diversidade e que viviam em grande harmonia. Por não haver grandes conflitos, não se havia desenvolvido tecnologias de guerra e tampouco possuíam organização militar. Para os Arcontes, foi relativamente fácil introduzir-se psiquicamente no meio das raças andromedanas e armar o caos, guerras e outros sofrimentos. Além do mais, possuíam tanto tecnologia física quanto etérica, proveniente da Confederação Galáctica cedida pelos Filhos Celestiais Desertores.
Vale salientar que a confederação é formada por seres etéricos de alta categoria, comandado pelos filhos primordiais. Foi então, nesse momento, a serviço também da fonte, que as forças da confederação interviram pela primeira vez neste universo local. Devemos situar que os seus métodos são pacíficos, respeitar a vida e simplesmente fazer valer a sua capacidade superior sobre a matéria para amparar e parar as coisas. São entidades etéricas, são pura energia, tal qual as suas naves também. Depois de muitos milhares de anos de trabalho duro, os arcontes foram expulsos de Andrômeda, formando a Federação de Autodefesa de Andrômeda, que com o tempo se converteria na Confederação Intergaláctica, com sede na estrela de Alcione das Pleiades, englobando todas as raças físicas que estão em consonância com a federação dos planos etéricos ascendidos e que buscam, assim, evoluir ao Criador. Infelizmente, escaparam do purgatório de Andrômeda algumas centenas de arcontes, que deram um salto para a constelação de Vega, começando assim a invasão da Via Láctea. Tiveram grande êxito dominando as raças reptilianas de Orion, que começaram a massacrar e escravizar tanto a humanos quanto a insectoides também, dando início assim à Grande Guerra de Orion. Nos falta informação para enquadrar temporalmente a todos esses eventos, mas desde já sabe-se que eram tempos muito antigos, inclusive muito antes da formação do próprio planeta Terra. O conflito ele se estendeu por muitos milhares de anos, afetando territórios da Federação e a Pacífico Arcturius, com a destruição e o genocídio de vários dos seus mundos, e assim uma larga lista de quadrantes do nosso universo local foram afetados nessa segunda fase do conflito. A última grande ramificação da Guerra de Orion foi a constelação das Pleiades. Os reptilianos, em plena guerra, fabricaram outra hibridação com o DNA adâmico, os draconianos, em honra de onde provinham a matriz genética de sua raça. Esses dracos eram metade humanos, metade dragões, desenvolvendo-se várias raças e sub-raças, tanto aladas quanto também não aladas. O inimigo dos reptilianos eram os seres felinos de Sirius Alpha, que eram seres de 3 a 5 metros de altura, com grande força, agilidade e ferocidade também. Lamentavelmente, não era na época uma raça muito numerosa, mas atuava em operações de combate corpo a corpo, lutaram lado a lado com os humanos durante toda a guerra. No final, éramos também a sua criação, onde também participaram raças sirianas, anfíbias e delfínicas, dando cobertura material aos trabalhos dos Elohims, que levaram adiante o projeto adâmico. A Confederação intervinha tentando pacificar os conflitos, mas estes se multiplicavam. A Grande Guerra de Orion colocou em perigo a sobrevivência da raça humana. Os exércitos reptilianos eram imensos, e os reptilianos botavam dezenas de ovos, enquanto os humanos tinham uma cria em média por vez. Não havia maneira de igualar a luta, mas em um dado momento, o comandante geneticista Torak se rodeou dos melhores cientistas que dispunha a Federação e geraram clones humanos. Muitas raças já haviam praticado a geração de clones, desde muitos, mas há muitos milhares de anos. Mas eram indivíduos pouco cooperativos, né? E de comportamento mecânico. Sendo que eles seguiam, então, preferindo usar robôs para uma série de tarefas.
Mas uma nova tecnologia de clonagem era muito superior, capaz de algumas horas gerar clones com memória adaptada e recorrente desde a data em que foram criados. Em outras palavras, clones 100% cooperativos, física e psicologicamente, com um fractal de alma, prontos para lutar. Paralelamente, desenvolver uma avançada tecnologia de clonagem industrial. Algo parecido com nossa tecnologia hoje, tecnologia 3D, de impressora 3D. Se geraram fábricas que produziam tanto tanques de clonagem, casas, naves e cruzeiros de carga e combate em tempo recorde. Inclusive fábricas de clonagem que clonavam a si mesmas. Tudo isso se deu à fabricação sem descanso de autênticos enxames de exércitos humanos perfeitamente equipados. As primeiras vitórias não demoraram a chegar. Os reptilianos, na época, que tinham a sua tecnologia e, sobretudo, a sua esmagadora superioridade numérica como vantagem, de repente se enfraqueceram do dia para a noite. Começaram a sentir algo que não estavam acostumados: o pânico. Prontamente, o grande conselho reptiliano se reuniu, já que temiam perder a guerra, né? Por isso decidiram usar tudo que estava ao seu alcance e começaram a usar projéteis antimatérias devastadores, que por vezes provocavam até formações de buracos negros. A resposta da Federação não demorou, e utilizaram também armas de antimatéria. Tudo estava um caos, colocando em perigo a própria órbita da Via Láctea. Nosso próprio Sol formava originalmente o sistema solar triplo, sendo acompanhado por uma estrela anã branca e uma estrela anã marrom, cada uma delas com seus próprios planetas. Por efeito desses desequilíbrios orbitais e gravitacionais provocados pelas bombas de antimatéria, nosso jovenzíssimo sistema solar, ainda em formação, foi deslocado para este quadrante atual. Além disso, nosso sistema estava mais perto de outros como Alfa Centauro, Sirius e Procyon. E todos, por sua vez, estavam mais próximos ao setor beta de Rigel, a supergigante branca da constelação de Órion. Como se pode imaginar, nesses tempos a Terra nem havia se formado, ok? A Lua era um corpo rochoso natural, mas artificialmente modificado, utilizado como base orbital por parte da Federação de Sírios, que, por efeito dos destroços desse sistema, originalmente triplo, o nosso sistema vagou abandonada por milhões e milhões de anos, atraído muito tempo depois pela gravidade de Júpiter ao nosso sistema atual. A ocorrência de todos esses cataclismas, a Confederação redobrou os esforços para ver se pacificava o conflito, já que se estava chegando à loucura de pôr em perigo a própria integridade física da galáxia. Por fim, a Confederação decidiu impor a paz, dividindo a galáxia em setores. Esses seriam o Tratado de Equilíbrio, firmado através de 5 bilhões de anos atrás, numa referência de tempo terrestre. Então é isso aí. Esse é o fim da terceira parte. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, que vocês venham a curtir, a compartilhar. E mais uma vez, deixando aqui os créditos, né, ao canal Caminhando é no Sendeiro e também ao canal da Cassiana De Biasi. Gratidão a cada um de vocês. Muita paz e muita luz.